Fala galera do curso Noite, beleza? Estamos aqui hoje para falar da Física 1, módulo 2, galera. Função do espaço e velocidade média, né? Esse módulo aborda, galera, os conceitos basicamente fundamentais da física, né? Então a gente tem que ter isso aqui bem construído na nossa cabeça. Vamos começar com a função do espaço. O que é a função do espaço, galera? Ela é uma função matemática que vai mostrar a sua posição no espaço, ou seja, onde você está dentro de uma trajetória, em função do que, galera? Do tempo, né? Então é uma função matemática que traduz a minha posição em função do tempo. Como é que você usa essa função? Aí depende do exercício, né? Se ele falar, por exemplo, que tem um móvel que se move seguindo essa função do espaço, ou seja, S igual a 2t menos 7, as posições desse móvel dependem do tempo seguindo essa lei matemática. Então, se você precisar calcular, por exemplo, galera, qual é a posição desse móvel no tempo igual a 3 segundos, o que você faz? Você vem aqui no lugar do t e substitui esse t por 3 segundos. E você faz sua conta, galera. Por exemplo, ó, 2 vezes 3, 6. 6 menos 7, menos 1. Ou seja, esse móvel no tempo igual a 3 segundos, ele está na posição que vale menos 1 metro dentro dessa trajetória que foi orientada. Só que necessariamente você não precisa substituir só o tempo, você pode substituir o espaço. Então ele poderia te perguntar em que instante de tempo ele chega na posição, galera, por exemplo, igual a 7, né? Então o que você faria? Você viria aqui no lugar do espaço, o seu espaço está valendo 7. Então você coloca aqui o seu S valendo 7 e você resolve a sua conta, galera, né? Então, muito cuidado, é uma função matemática que às vezes pode ser do segundo grau ou pode ser do primeiro grau, como essa que o Rô colocou, mas ela sempre vai traduzir a sua posição em função do que, galera? Em função do tempo, tá? Agora, e o conceito de velocidade média? É sempre bom a gente lembrar que velocidade média não é a média das velocidades, né? Não é a média das velocidades. Você calcular uma velocidade média, basta que você faça aquela fórmula tradicional, a fórmula mais conhecida da física, que é o famoso ΔS por ΔT. Ou seja, a sua velocidade média vai ser a variação do seu espaço, ou seja, a variação da sua posição dentro de uma trajetória, né? E dividido pela variação do seu tempo, ou seja, o quanto você variou o seu espaço dividido pela variação do seu tempo. Sempre importante lembrar, galera, que esse operador matemático delta implica que você tem que fazer sempre o final menos o inicial. Então, quando a gente fala de velocidade média ΔS por ΔT, significa que você vai ter que fazer o seu espaço final menos o seu espaço inicial, dividido pelo seu tempo final menos o seu tempo inicial. Lembra que a letra que leva o zerinho embaixo significa para representar o início, né? Então, S sem o zero é o S final, S com o zero é o S inicial. T sem o zero é o T final e T com o zero é o T inicial. Então, lembrando que não é a média das velocidades. Então, se você tiver um exercício onde ele faz uma parte do percurso com uma velocidade e a outra parte do percurso com outra velocidade, você não pode somar essas velocidades e dividir por 2, galera. Você tem que achar a distância total que você andou e dividir pelo tempo total que você gastou. Então, muito cuidado com a velocidade média. No mais, galera, vamos fazer os exercícios agora, beleza? Fala galera, voltamos aqui com os exercícios. Ó, vou já dar uma adiantadinha na lousa para o exercício 1 e 2 aqui a gente consegue resolver juntos, né? Dá uma olhada, ó. Texto para as questões 1 e 2. O esquema a seguir representa o perfil de uma estrada que vai ser percorrida por um carro. O ponto A corresponde ao marco zero da estrada e é adotado como origem do espaço. Ou seja, galera, marco zero, origem do espaço, ele vai ser o nosso espaço igual a zero aqui, tá? Convenção de sinais para a medida do espaço é indicada no desenho, de A para F, ou seja, o sentido positivo de A para F, galera. A medida dos arcos entre os pontos sucessivos é sempre 50 km. No instante t igual a zero, denominado origem dos tempos, o carro inicia o seu movimento obedecendo a seguinte lei horária. Galera, ou seja, a distância entre cada ponto é 50 km. Então pensa que eu vou aqui, ó, do zero até o B, que é o próximo ponto, tem que andar 50. Então isso aqui é o zero, aqui vai ser o 50. Se esse é o 50, o próximo vai ser o 100. O próximo vai ser 150, o próximo vai ser 200, o próximo vai ser 250. Ou seja, sempre andando 50 e 50 km. Não esquece que o tempo está em hora e o espaço está em quilômetro, tá? Nota, o tempo T é medido desde a partida do carro.
O ponto de partida do carro é que ponto? Ou seja, galera, ponto de partida é a sua posição quando o tempo vale quanto, galera? Quando o tempo vale 0. Então, se você vier aqui, ó, e trocar o tempo por 0 hora na sua função do espaço, você vai encontrar a sua posição inicial, ou seja, onde o movimento começa, de onde o carro parte. Então, ó, é só você vir aqui e trocar o t por 0. Isso vai ficar 50 mais 50 vezes o tempo, que é 0. Não esquece que o tempo é ao quadrado, tá, galera? Embora que não seja o problema, já que ele é 0. 50 ao quadrado, né? 50 vezes 0 ao quadrado, 0 ao quadrado, 0 vezes 0 é 0. 50 vezes 0 é 0, galera. Ou seja, só sobrou esse 50 aqui. Ou seja, o nosso espaço é o espaço igual a 50 km. Galera, espaço igual a 50, quem que é o espaço igual a 50? Ó, é o B. Então, o B, que é o espaço igual a 50, corresponde ao nosso espaço inicial. Ou seja, o movimento do carro começa no ponto B, certo? Que letra que é isso, galera? O ponto de partida é o B, ou seja, a letra B mesmo, né? B de bolacha, de biscoito, tá? Vamos pro 2, dá uma olhada no 2, ó. Após meia hora do início da viagem, o carro se encontra em uma posição da estrada que é igual a quanto, galera? Meia hora. Então, eu já anotou aqui, ó. Num tempo igual a 0,5 horas, ou seja, meia hora, qual que vai ser a posição do meu carrinho? A função é essa daqui, né? Ele já disse no texto. Então, se o tempo vale 0,5, é só trocar por 0,5. Então, você vem aqui, ó, o S vai ser 50 mais 50 vezes 0,5 ao quadrado. Isso vai dar quanto, galera? Ó, 50 mais 50 vezes meio ao quadrado. Meio ao quadrado é meio vezes meio, ou seja, é a metade da metade, galera. E metade da metade, 0,25. Cuidado, galera, 0,25 é um quarto, né? Então, multiplicar por 0,25 é a mesma coisa que você dividir por 4. 50 dividido por 4, galera, quanto que dá? Ó, 50 por 2 é 25, por 2 é 12,5. Então, isso aqui vai ser, ó, 50 mais 12,5, ou seja, 62,5. Ou seja, o espaço é o espaço 62,5 quilômetros, né? Agora vamos ver as alternativas, ó. O quilômetro 12 e o quilômetro 13, então ele está entre 12 e 13, galera. Não, 62,5. Quilômetro 50 e o quilômetro 60, também não, ó, 62,5. Quilômetro 62 e o quilômetro 63. Entre 62 e 63, sim. 62,5 exatamente entre 62 e 63. Beleza? Esses, galera. Vamos para o próximo exercício. Fala, galera. Aqui 3 e o 4, os dois últimos exercícios. Vamos dar uma lida no 3 aqui, ó. VUNESP. Ao consultar um aplicativo de trânsito, uma pessoa foi informada de que a distância entre São Caetano do Sul e São José dos Campos é 98 km e que a viagem entre as duas cidades demoraria 1 hora e 24 minutos. Para determinar esse tempo, o aplicativo considerou que a velocidade média desenvolvida pelo veículo no trajeto entre as duas cidades seria de quanto? Galera, ou seja, para andar os 98 km, eu levaria 1 hora e 24 minutos. Para você calcular essa velocidade média, vocês olharem as unidades das respostas, elas estão em km por hora. Então, o ideal é que a gente use o quilômetro e transforme esse tempo em hora. O único problema é que aqui você tem 1 hora e 24 minutos. Esse 24 minutos você tem que colocar em hora, galera. Não é tão complexo assim, ó. Pensa com o rolo. 1 minuto é 1 hora, galera, dividido em quantas partes? Em 60 partes, certo? Então, 1 hora inteira dividida em 60 partes equivale a 1 minuto. Se eu tenho 24 minutos, eu tenho 24 vezes isso, galera. Então, ó, 24 minutos é 24 vezes 1, que é 24 dividido por 60, né? Dá para você simplificar, né? 24 dividido por 60, galera, se você dividir, ó, por 2 e ir simplificando por 2, ó, isso aqui vai ser, ó, 12 dividido por 30, certo, galera? E aqui fica fácil fazer a conta, ó. 12 dividido por 3 é 4. Então, 12 dividido por 30 é 0,4. Ou seja, galera, 24 sobre 60 é a mesma coisa que 0,4 horas. Então, o tempo total desse movimento é 1 hora mais 0,4 de hora. Ou seja, o intervalo de tempo total desse movimento, galera, é 1 hora mais 0,4 horas.
que te dá aqui, ó, 1,4 horas. Então agora o Rô fez a transformação, né? Esse tempo que estava em hora e minuto eu coloquei simplesmente em hora. Agora a gente consegue fazer o cálculo dessa velocidade média. Como que eu calculo a velocidade média nesse movimento, galera? É o ΔS que ele teve dividido pelo ΔT. Ele andou 98 km em 1,4 horas. Então, ó, 98 sobre 1,4, galera. 7 vezes 4 vai dar isso, 28. Então, 98 por 1,4, galera. Você vai chegar aqui em exatamente, ó, 70 km por hora. Essa é a velocidade desse amiguinho nesse intervalo aí de movimento. Que letra que é 70, galera? Letra C de coragem, o cão covarde, tá vendo? Então, um exercício relativamente simples, só que tem que tomar cuidado aqui na sua troca de unidade. Agora vamos pro próximo, que é esse aqui, galera, que é o exercício 4. Dá uma olhada. Um avião no percurso de São Paulo a Manaus, com escala em Brasília, desenvolveu uma velocidade média de 500 km por hora. Então, ó, velocidade dele média de 500 km por hora. Sabendo que a distância total percorrida foi de 2.750 km, então essa é a distância total São Paulo-Manaus. Tá? E que o tempo de voo entre São Paulo e Brasília foi de 1 hora e 40 minutos. Então, ó, São Paulo-Brasília, 1 hora e 40. E Manaus, aí, Brasília-Manaus, 3 horas. Então, Brasília-Manaus, 3 horas. Pode-se concluir que o avião permanece em solo quanto tempo? Eu preciso saber, galera, quanto tempo demorou o processo inteiro, né? Ele fez com uma velocidade média de 500, 2.750 km. Galera, essa velocidade média aqui é baixa para o avião. Mas lembra que quando a gente calcula a velocidade média, a gente tem que saber o total que eu andei pelo total de tempo que eu gastei. Esse avião ficou parado em Brasília em um certo intervalo de tempo. E isso que a gente vai descobrir. Se ele tivesse voado direto de São Paulo a Manaus, a velocidade média dele teria sido bem maior, tá, galera? Então vamos lá. Como que eu faço para descobrir o tempo total desse voo? Vou usar a velocidade e a distância total. Então, ó, velocidade média é a distância total que eu andei pelo tempo total que eu gastei. A minha velocidade média é 500. E o ΔS total, galera, 2.750. Olha que beleza. Ó. Dividido pelo nosso ΔT. Se você passar o ΔT multiplicando em 500 dividindo, galera, o seu ΔT aqui, ó, vai ser igual a 2.750 dividido por 500, né, galera? 2.750 dividido por 500. Dividir por 500 você pode dividir por 1.000, galera. Depois você multiplica por 2, né? Isso daqui vai dar 5,5 horas, né? 5,5 horas. Ou seja, galera, 5 horas e meia, tá? 5 horas e meia de voo, né? Agora, qual que é o cuidado que a gente tem que ter? Você gastou 1 hora e 40 aqui, mais 3 horas ali. O resto você ficou parado. Então, se eu gastei 1 hora e 40 e mais 3 horas, 3 horas mais 1 hora, 4 horas e 40. Então, eu gastei 4 horas e 40 minutos, né, de voo. 4 horas e 40 minutos de voo. O resto, galera, foi o que você ficou parado. Então, pensa comigo, 4 horas e 40 minutos. 5 horas e meia. 5 horas e meia são 5 horas mais 30 minutos, né, galera? 5 horas e meia. Então, pensa comigo, de 4 horas e 40, para chegar em 5 horas, falta 20 minutos, certo? Então, se falta 20 minutos para dar 5 horas, 20 minutos, chegamos em 5 horas. Mais meia hora, falta mais meia hora, 30 minutos. Então, 30 minutos mais os 20 minutos que ficou faltando, isso corresponde a 50 minutos. Então, o intervalo de tempo ΔT que você fica parado, né, no aeroporto é de 50 minutos, né? Ou seja, não chega a dar 1 hora, galera. Que letra que é isso, ó? 50 minutos. Também, galera, é letra C de coragem, o cão covarde, tá? Dê uma estudada, façam as tarefas do mais, galera. Um forte abraço para vocês, bons estudos. Até mais.